dia, boa tarde e boa noite! Hoje eu não vou falar sobre Melanger, eu vou falar sobre a vida! Então, gente, hoje a gente vai estar conversando sobre diferença entre substância pura e mistura. Bem, basicamente, quando a gente tem uma substância pura, quer dizer que só tem ela ali. Você pegou no recipiente para estudar, você vai estudar aquilo dali. Aí só tem uma substância. Ou, por exemplo, quando você leva para a escola, você tem aquela garrafinha, só tem água ali dentro. Na verdade tem algumas coisinhas a mais, mas basicamente é a água ali. Agora, quando você mistura duas ou mais substâncias, aí você tem uma mistura. Por exemplo, em vez de você levar água para a escola, você leva um kisuko, ou suco aí, aquele suquinho lá, ou sei lá qual marca que está usando hoje em dia aí de pó de suco para fazer. Você mistura, você vai ter o pó do suco, mais o açúcar, se o pó do suco que você usa não for adoçado, mais a água. Você tem 3 substâncias ali misturadas. Olha que bacana, olha que legal. Na verdade mais, porque aquele pozinho tem um bocado de coisa ali dentro. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Olha só. Falando em mistura e substância pura, tem uma outra coisa interessante pra gente falar também, que é um negócio chamado fase. Fase é o que? É quando uma mistura, você olha pra ela e ela não tá toda por igual. Aí você chama que ela é uma mistura heterogênea. É uma mistura diferente. Não é toda parte dela, não é todo completo dela que é igual. Tem alguma região que é um pouquinho diferente. Quando vocês eram crianças, talvez vocês tenham brincado com lama. Então, a lama é uma mistura entre a água e o barro, ou a areia, ou alguma outra coisa que esteja no chão. Aquilo dali não fica bem misturado. Se você observar, em certas partes tem um pouco mais de terra e um pouco mais de água. A parte sólida, a parte física fica um pouco diferente. Se você colocasse isso numa garrafa e deixasse um tempinho lá, você vê essa diferença um pouquinho maior. Você vê no fundo lá depositando a parte sólida e em cima você vê a água, meio turva, né? Olha que bacana, olha que legal. Ao contrário, por exemplo, do suquinho em pó, que se você misturar bem e deixar ali, ele vai ficar ali dissolvido. Ou água e açúcar, ou água e sal, dependendo da quantidade. Quando eu falar de solubilidade, vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso daí. Beleza? A água e o álcool também, tudo bem, os dois têm a mesma cor. Se não misturar não vai fazer muita diferença, né? Mas acabam misturando. E a gente vai ter certeza com isso daí quando eu falar de solubilidade. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem substância pura, onde a gente tem uma substância que não esteja misturada com nenhuma substância. A gente tem a substância misturada, que a gente chama de mistura, que pode ser homogênea, quando não tem fase, pode ser heterogênea, se ela tiver fase, tiver umas regiões meio diferentezinha. Assim, uma observação interessante, substância pura também pode ter fases, quando você mistura ela com ela mesma em estados físicos diferentes. Olha que bacana, olha que legal. Quando você tem, por exemplo, um copo de água, aí a água tá quente. Eu quero deixar isso gelado logo. O que você vai fazer? Pegar uns cubos de gelo e tacar lá dentro. E o que vai acontecer? Você vai ter uma parte sólida e uma parte líquida. A água e o gelo inicialmente não vão se misturar, só vai misturar quando o gelo derreter, vai virar tudo água mesmo, que inicialmente já era água mesmo, né, gente? Então, gente, tranquilo? E como sempre, qualquer dúvida, só comentar aí embaixo. Achou legal? Comenta aí embaixo também. Tranquilo, gente? Então, aquele abraço!